The journey of life starts with a fascinating race. Starting with millions of sperm, only one, the fastest and the strongest, will reach the finish line. Some fall out of the race, getting lost in the rush through the narrow fallopian tubes, while some are stopped by natural obstacles which protect the woman's body from intruders. Those who make it closer to the end compete fiercely with each other. Together, they attack the egg cell. Their only goal is to be the first one to enter the egg. Only one will make it through, but the others simplify this mission by slowly dissolving the membrane of the egg. Finally, we have a winner. The winning sperm enters the egg and conception occurs. Half the man's and half the woman's chromosomes combine. This creates a unique DNA code which is needed to create new life. These combined chromosomes form the first cell of the new baby. This is now called the zygote. The zygote starts to divide into a cluster of cells and begins to travel to the friendly and safe habitat of the uterus. When the zygote is divided into a bubble of cells, a blastocyst is formed with an inner layer of cells making up the embryo and an outer layer which will protect and nourish the embryo. The blastocyst then finds a comfortable place to stay in the uterus for the next 40 weeks. É algo que nos permite dar um salto quântico, de uma sequência de efeitos já experimentada, a uma nova sequência com um êxito diferente. É como se a mesma história fosse escrita, prevendo finais diferentes. Em um certo ponto, nos encontramos em uma bifurcação que nos permite obter um resultado ao invés de um outro. Por exemplo, se eu passo por um corredor, posso escolher de entrar nas salas que estão à direita ou à esquerda, mas só no final do corredor. Posso sair e mudar de rumo, encontrar uma encruzilhada. A nova física admite que a experiência, ou mesmo a mera observação do cientista modifica a realidade. Isso nos leva a crer que, se hoje, em nosso presente,
formos capazes de introduzir uma pequena alteração, podemos então escapar do efeito das profecias negativas, como já aconteceu, como resultado de uma concentração da energia do pensamento coletivo. Usando o pensamento, sentimento e emoção, unidos em nossa oração, podemos atrair os pontos de escolha e mudar os resultados previstos. Com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Maiormente na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos,
como por exemplo a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Mommy? Yes, Colton? Did you know I have a sister? You didn't know that Cassie's your sister? No, I have two sisters. You had a baby die in your tummy, didn't you? I told you I had a baby die in my tummy. This little girl came up to me. She told me she died in your tummy. The pain that I suffered watching my son that close to death. The hospital said that your son was not expected to survive. Use the word miracle. He saw things that I can't really explain. Your son had a near-death experience. I lifted up and I looked down. Mom was in one room. You were in another room. He's been out there staring for hours. Is something wrong with Colton? Sometimes he says weird things. You had a grandpa named Pop, right? He died when I was about your age. He's very nice. You saw my grandfather? Is this the man you saw? That's him. That's Pop. Honey, did you punch a kid in the nose? They were making fun of Colton. Is he gonna get a spanking? Heck no. She's gonna teach you to hit without hurting your knuckles. I want to believe him. But everything he talks about is impossible. We all want to be supportive, but we can't have our town turned into a circus. They don't believe me, do they? Some people might be afraid to believe. Don't you think we need to be talking about this life? Do you think my son went to heaven? You don't have to worry. He told me everything was alright. He's making a difference. Haven't we already had a glimpse of something? In the first cry of a baby, the courage of a friend, the love of a mother, a father, I see it, so I believe it. Do you?